Olá, alunos e alunas, estamos aí com mais uma super aula falando agora de uma Starlink V2 travada em 400 mAh na fonte de alimentação. Nós vamos aprender passo a passo a como resolver esta falha agora nesse vídeo. Ponto número 1. Convertemos a STL V2 para 12 volts para fazermos as medições de corrente. Depois vamos voltar àquele procedimento básico. Eu vou ligar aqui o ground, vou ligar aqui o positivo, e vocês vão perceber aí o consumo de corrente da nossa STLV2. Ok? Começa a sequência de boot. 70, 180, 200, 400. E aí vai ficar 400, 500. 400, 500 e não inicializa. Vamos acompanhar um pouco aí o consumo de corrente. E fica nisso. 400, 500. 400, 500. 400, 500 e não inicializa corretamente. Então aí vamos desconectar a alimentação e partirmos para as medições. Vamos usar o nosso estudo, aquele material que vocês já têm de análises aí de baixo consumo não liga. Então imprimam aí aquela lista de medições do 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 8 e o 9. Vamos aí partir para as medições e análises para resolver essa falha travada em 400, 500 mAh e não starta, não energiza 100% boot, não faz o processo de boot. Vamos partir então para a reparação. Já tirei aqui a shield do dissipador de calor da CPU, né, para fazermos as medições dos nossos circuitos. Já tem aqui convertida para 12 volts, terra. Ela já tinha sido trabalhada assim a blindagem do GPS. Vou colocar uma blindagem aqui depois. Vamos partir agora para as medições. Então, alunos e alunas, vamos partir agora para a medição. Já estamos aqui na bancada, microscópio posicionado, multímetro escala de diodo, vocês podem perceber aí na tela. Já temos aí, encostei uma ponta na outra, 0 milivolts, 0,00 volts. Temos aqui nossa PCB desenergizada e aqui eu tenho o nosso material. Vamos partir para a medição. Aqui está o material aí com as medições básicas, né, dos bucks, buck 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Então, vamos fazer as medições na sequência aí, vamos anotar as medições e começarmos a análise de reparo. Bem, primeiro ponto na reparação é a inspeção visual. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Básico, básico, sempre. Então, o que foi feito antes dessa STLV2? Vou fazer uma inspeção visual na PCB, inspeção visual nos bugs, se não tem oxidação. Então, é enxergar o invisível para fazer o impossível. Então, antes das medições, vamos começar aí aqui. Foi onde a gente converteu para 12 volts. Ok, o diodo que eu tirei aqui, o indutor. O buck 2 está íntegro. Vamos ver como é que está a imagem aqui. Agora sim. Aí, agora perfeito, né? Buck 2 íntegro. Ok, buck 2 perfeito. Vamos continuar aqui. Circuito POI. Buck 4. Buck 4. Perfeito também. Buck 4 perfeito. Sem sinal de retrabalhos. Buck 1. Perfeito. Sem sinal de retrabalhos. Esse resistor aqui, ó, muito importante verificar ele. Sempre está carbonizado. Está perfeito do lado do filtro POI. Tá? Então peguem a dica aí. Ó. Esse resistor aqui ó, costuma danificar bastante. Tá? Perfeito, aparentemente bom, visualmente bom. Aspecto até agora muito bom. Como eu falei, Book 4 muito bom. Book 1, aspecto visual muito bom também. Book 8 e Book 9, aspecto visual muito bom. CPU não foi trabalhada, memórias também não. O aspecto geral da PCB, nessa região da parte lógica, está muito bom. Muito bom mesmo. Vamos verificar os outros bucks. Buck 3 e o Buck 5. Buck 3 e Buck 5 também perfeitos. Ótimo. Parte do clock, alimentação de 3V3, essa parte inicial aqui que se alimenta primeiro, muito bom também. Sem sinais de oxidação em geral. Uma inspeção geral aqui na PCB. Nos GEAs e nos GOAs. Ok.
Parece sem contato com líquidos, DBFs perfeitos também. DBFs perfeitos. Opa, tem uma gotícula de alguma coisa aqui. Perfeito. A placa no estado geral, muito bom mesmo. No estado geral, muito bom. Estado geral, muito bom. Então, vamos partir, então, para as medições. Vamos abrir nossa tabelinha. Mais uma vez, que vocês já têm. Vamos começar lá. Buck 1, Buck 2, Buck 3, Buck 4, Buck 5. Buck 1, 2 e 3, alimentação de 1V8. Buck 4 e 5, alimentação de 1V1. Buck 8 e Buck 9, aquelas alimentações fundamentais da CPU. 1V0, 3V3, 1V1, 1V8, 1V3. Então vamos começar então aí, medir com a placa desenergizada, né? A gente já viu que essa placa está travada em 400 mA. Vamos então, na escala de diodo, começarmos a medindo aí o nosso Buck 1. A queda de tensão do Buck 1 próximo a 44 mV ou 0.044 volts. O Buck 2, que é 0.033 volts ou 33 mV. O Buck 3, que é também a tensão de 1V8, mas a gente vai medir queda de tensão de diodo reverso, 0.034 volts ou 34 mV. Então, o Buck 1, 2 e 3, próximo a 40 mV. O Buck 4 e Buck 5, que são as tensões de 1V1, dão uma queda de tensão mais alta, próximo a 77 mV. Então, vamos medir aí o Buck 1, 2 e 3, depois o 4 e 5. Buck 1, 2 e 3, próximo a 44 mV é o valor desejado. Então, ponta vermelha, diodo reverso. Ground, conectei a ponta vermelha no ground. E a ponta preta, vamos lá. Estou mais próximo do Buck 2 aqui, vamos medir o Buck 2 aqui, estou mais próximo dele. Buck 2, próximo a 44 mV. 43 mV. Buck 2, 43 mV. Bateu. Buck 4 aqui agora, do lado do filtro POI. Buck 4, na saída do indutor. Sempre o meço na saída do indutor, aqui ó, no pad, ó. Também próximo a 44, vamos ver? Aliás, aqui é o Buck 4, é o Buck 4 e o Buck 5, né? Próximo a 80, bateu. O Buck 1, 2 e 3, que é próximo a 30, a 40. O Buck 4 e Buck 5 é próximo a 80. Então aqui é o Buck 4, aqui deu próximo a 80. Buck 4, perfeito. Buck 1 do lado do Buck 4. Aqui está o Buck 1. Vamos lá. Opa! Buck 1, curto, 0.000. Buck 1, curto. Então aqui a gente tem Buck 2, bateu, recapitulando. O desejado é 0,40 mV. 0,43. Buck 4, 0,80. 0,80. Buck 1, 0,40 mV. Ó. Curto. Mas tem o Buck 3 e o Buck 5. Buck 5 que estão aqui. Vamos lá. Buck 3 e Buck 5. Buck 3 e Buck 5. Buck 5, que é 1V1. Desejado 0,80. Bateu 0,80. Buck 3 agora, que é 1V8. Buck 3, 0,40. Bateu. Então, já temos o primeiro ponto aí, ó. Da primeira nossa tabela de medição, que é o Buck 1 ao Buck 5, Buck 1 já indicou curto. Buck 2, ok. Buck 3, ok. Buck 4, ok. Buck 5, ok. Então, nosso Buck 1 tem um curto. Isso não quer dizer que eu tenho que parar a medição aqui agora. Eu posso ter mais problemas. Eu poderia ter mais que um Buck com problema. Então, a gente já viu que nosso Buck 1 está em curto. Buck 2 está ok. Buck 3 está ok. Então, as alimentações de 1V8 tem uma danificada, do Buck 1. As alimentações de 1V1, que é o Buck 4 e o Buck 5, estão perfeitas também. Bateu 0,80. Agora, vamos medir aí o 8 e o 9. O 8 e o 9. O 8 e o 9. 1V0, 225 mV, 3V3, 285, 1V1, 305, 1V8, 245 e 1V3, 270. Vamos medir aqui a 1V3 primeiro, está bem aqui próximo ao nosso Buck 9 aqui. 1V3 aqui, vamos lá. Então eu sempre tenho que continuar a medição, não é porque eu achei um problema, eu vou parar ali não, a medição continua, né? A medição continua. 3V3.
250, bateu. 280, bateu, sempre depois do indutor, ó. 200. Bateu. Então nós temos o buck 8, ok. Buck 9, ok. Buck 8, buck 9, vamos ver um V0 aqui. Bateu. Então nós temos aí, de acordo com a nossa tabela de medições, nós temos aí buck 8, buck 9, ok. Buck 8 é o que eu medi por último agora, um V0, 225, bateu. Então nós temos aí falha no buck 1. Nosso buck 1 está em curto. Revisando aqui mais uma vez. Já estamos próximo ao buck 1 aqui, ó. Aqui está o buck 1 do lado aqui. Vamos confirmar se é o buck 1 mesmo. Buck 1 em curto. Buck 1 em curto. Então o que eu vou fazer? Vou levantar o indutor aqui com muito cuidado. Vou verificar se curto é pós-pad da trilha ou antes do indutor com o CI, que o CI pode estar em curto também. Né? O CI pode estar em curto e danificando tudo, dando curto-circuito. Então, com bastante cuidado, porque eu não quero danificar o indutor. Esses indutores também estragam bastante, né, gente? Então, a gente sabe que o indutor também estraga bastante. O indutímetro aí seria ideal. Ferro de solda aqui, 380 graus. Vou esquentar aqui um pouco de fluxo, de leve, levanto o indutor. Já é suficiente. Já trabalho o pad, Já levantei o indutor. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Vou verificar se o meu curto está no pad da PCB para frente, na saída da alimentação. Ó, o curto está na saída. No pad, no terminal do indutor. Deixa eu ver se ele soltou tudo. Não, não soltou tudo. Ainda está ligado. Deu curto nos dois, mas eu acho que ele está conectado aqui ainda. Vou soltar ele todo aqui, acho que fica melhor. Pra gente não correr risco de... Aí, ó. Tava uma pontinha, tava encostando nele. Respeitem o sentido do indutor, ok? Sempre respeitem o sentido. O indutor não tem polaridade, mas tem sentido. Agora fica melhor pra gente testar, né? Vamos testar lá. Vou testar aqui o pad que vem lá do CI. Ó. Não está em curto. Vou testar o pad que sai para os DBFs e os pulsares. Ó, curto. Então a gente sabe que o buck 1 alimenta os DBFs e os pulsares do setor 1, junto com outros bucks. Vamos analisar aí agora na nossa parte de análise teórica e verificarmos como reparar aí esse circuito. A gente sabe que a gente pode também injetar uma corrente aqui na saída de 1 V8, 2 amperes e ver na parte térmica, mas esse não dissipar calor. Né? O problema da Starlink é esse, a placa dela foi feita para dissipar calor. Muitas vezes não se acha um curto-circuito, né? Porque a placa foi feita para dissipar calor. Não é à toa que ela tem um modo Snow que esquenta para derreter a neve. Então a gente vai tentar fazer análise aí, térmica, se não for fácil localizar termicamente, vamos partir para a técnica Kelvin. Então vocês vão ver na parte teórica aí como vamos resolver, ok? Então descobrimos aí o curto no buck 1, no pad do buck 1, na saída do buck 1. Então não tem curto no regulador, propriamente dito, perceba aí, ó. Está na saída do indutor. Exatamente na saída do indutor, que vai alimentar os nossos pulsares, que são os nossos front-ends, e os nossos DBFs, que são os nossos tirars do setor 1. Seguimos com a aula, então. Então, alunos e alunas, seguimos nosso vídeo aí com a parte teórica agora. Nós acabamos de ver na bancada que o nosso buck 1 está em curto-circuito, 0.000 volts. 0.000 volts em um curto-circuito, né? A gente sabe que as malhas dos bucks são malhas de baixas resistências, consecutivamente baixas quedas de tensões no modo diodo, mas não pode dar 0.00. Né? Então a gente realmente tem um curto aí em algumas das malhas dessa grande malha de alimentação do buck 1. Bom, primeiro a gente tem que entender que os bucks vão trabalhar em conjunto. O buck 1 fornece um V8. O buck 4, por exemplo, que está logo abaixo aqui, fornece um V0. Então aqui, ó, eu tenho o nosso buck 1 aqui. Quando nós medimos aqui na queda de tensão na bancada, nós vimos que está 0.000 volts. O certo seria estar 0.044 volts, ou 44 milivolts. Então existe um curto-circuito. O buck 1 alimenta vários DBFs, 1, 2, 3, 4, em conjunto com o buck 4. O buck 1 provê 1.8 e o buck 4 provê 1.1. Então cada DBF, o DBF U19, que aqui está, é o U20, o U19, o U22 e o U25 vão trabalhar com as duas tensões.
No nosso caso, nós temos uma malha em curto, que é a malha do buck 1. Tá? Mas a gente tem que entender que muitas vezes eu posso ter mais do que uma malha em curto que alimenta os mesmos CIs. Ou esse buck 1 pode estar ocasionando um curto no buck 4, ou o buck 4 no buck 1 e vice-versa. Então tem que entender que o CI recebe duas alimentações, de um V8 do buck 1 e de um V1 do buck 4. O 20, que aqui está o nosso DBF, o 19, o 22 e o 25. Então esses 4 DBFs recebem tensões de alimentações do nosso 1. Fora isso, eu também tenho os pulsares desse setor. Então veja bem. Veja bem. Além dos DBFs, eu também tenho os pulsares que recebem a alimentação desses mesmos bucks. Então olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho todo esse setor que está aqui é alimentado pelo buck 1. Então o buck 1, além de alimentar os 4 DBFs junto com o buck 4, ele vai alimentar 132 pulsares. Então a gente tem aí quase, colocando os capacitores de filtro dessa marca, a gente tem mais de 200 componentes suspeitos que podem ser esse curto-circuito. Imagine. Poxa, eu tenho mais de 200 possibilidades de falha de curto-circuito que pode estar ocasionando esse curto-circuito e esse sintoma de curto no meu buck 1. Como é que eu vou fazer essa análise? Poxa, então eu tenho que aprender a setorizar isso, porque são muitos componentes. Se eu for medir um por um, eu vou demorar dias para reparar isso. E posso não ter assertividade. Então eu tenho que entender que é possível mapear, né, principalmente se não tiver dissipação térmica. Então eu tenho uma solução muito simples, né? Eu posso levantar o indutor aqui, verificar se o curto não está depois do indutor, que também pode ser o CI1 que está em curto. Então eu posso levantar o indutor com muito cuidado e medir no pad da PCB. Se no pad continuar o curto não é do 1 para trás. Aí eu vou medir no terminal do indutor. Deu 0.040 mV, 0.040 volts. Opa, não é o 1, é do pad para frente. Então, se eu tiver um curto no pad da PCB, quando eu levantar o indutor, se eu medir diodo reverso lá no pad, der 0.00 volts, indica que eu tenho mais de 200 possibilidades de componente em curto. Aí eu tenho uma chance de resolver facilmente isso. Como que é? Dissipação térmica. Eu posso injetar aqui 1.82 amperes, pegar a câmara térmica e verificar esse setor aqui, ó. Se algum desses componentes aquece. Se algum desses componentes aquece, porque um curto-circuito tem um efeito Joule. O grande problema é que a PCB da Starlink foi feita para dissipar calor também. Então, muitas vezes, você não tem sucesso na dissipação térmica. A gente vai aprender uma técnica aqui quando você não tem sucesso na dissipação térmica. Porque o mais fácil seria levantar o indutor, injetar uma tensão no pad da PCB de 1.8 volts, 2 amperes e analisar esses mais de 200 componentes aqui, ó, na câmara térmica. É o mais fácil a fazer. Mas, se eu não encontrar ninguém dissipando calor, aí eu vou usar uma técnica chamada técnica Kelvin, técnica de 4 pontas. O que a gente vai aprender a usar aqui agora, setorizando a placa. Então, eu vou setorizar componentes próximos ao U20, ao DBF U20, componentes próximos ao U19, porque eles são os mains, né? Então, são os maiores componentes, eu vou chamar eles como os responsáveis. Componentes próximos ao U20, componentes próximos ao U19, componentes próximos ao U22 e componentes próximos ao U25. Então, eu vou setorizar, fazer medições pontuais em cada setor desse e medir a queda de tensão usando a técnica Kelvin. A técnica Kelvin é uma técnica que trabalha com a lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Eu vou injetar uma tensão constante no medidor de milivolts com muito baixa resistência. E esse dispositivo, que é o multímetro com a técnica Kelvin, é capaz de medir miliohms. Quanto mais próximo do curto tivermos, menor vai ser a queda de tensão. Eu vou escolher pontos pontuais na PCB, próximos ao U20 e medir, próximo ao U19 medir, próximo ao U22 medir e próximo ao U25 medir. Então eu vou fazer aqui 4 medidas básicas de quedas de tensões em milivolts usando a técnica 4 pontas. A queda de tensão que foi apresentada no meu multímetro com 4 wires ativados der menor queda de tensão é onde vai estar próximo ao meu curto-circuito. Então já consigo aí diminuir a possibilidade, por exemplo, se forem 200 possibilidades de erro, eu divido por 4, vão ser 50. De cara, só com 4 medidas, eu já caio para 50 possibilidades. Então o que eu vou fazer? Mais uma vez, vou medir a queda de tensão num capacitor próximo ao 20, que receba a alimentação do buck 1, obviamente, né? Tem que receber a alimentação do buck 1. Então, próximo ao 20 aqui, ó, vou pegar um capacitor aqui e medir a queda de tensão nesse capacitor. Próximo ao U19, vou medir
e anotar. Próximo ao 22, próximo ao 25. E a menor queda de tensão é aquela que vai me indicar que vai mais estar próximo ao curto-circuito. Aí eu já tenho um setor que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor que deu no setor próximo ao U19, que é esse DBF aqui. Ó. Isso quer dizer que se aqui nessa região der a menor queda de tensão, o meu curto está por aqui. Então, eu já consigo focar a minha análise em componentes específicos. Já diminui para 50 possibilidades. A gente vai aprender também a diminuir mais. Então, a gente percebeu que... Vamos voltar aqui. Para a gente continuar aqui a nossa aula, né? Então, a gente viu que o nosso 1 e o nosso 4, em questão aqui é o nosso problema, alimenta vários DBFs, 4 DBFs e mais de 130 pulsares. Então, tem N possibilidades de estar em curto essa malha. Então, vamos voltar aqui para o nosso aprendizado. Então, aqui eu tenho o nosso buck 1, olha o buck 1 aqui. O buck 1 sai do 1.8 volts. Aí eu tenho aqui um indutor em série com esse buck 1, que vai alimentar o nosso U20. Aqui eu tenho vários capacitores de filtro de desacoplamento. Então eu vou medir aqui a queda de tensão exatamente nesse capacitor e vou chamar setor do U20. Aí eu vou continuar na alimentação do buck 1. O buck 1 alimenta o U19. Olha aí, ó. O U19 passa por um indutor e aqui eu tenho capacitores de desacoplamento e filtro. Vou medir a queda de tensão na escala de milivolts técnica Kelvin, 4 pontos. E vou anotar a queda de tensão que der aqui, no setor do U19. Aí eu vou continuar achando os outros DBFs. Aí tem um indutor aqui que vem lá do buck 1 também, olha lá do buck 1, tudo vem do buck 1. Vou medir a queda de tensão nesses capacitores próximos ao U22 e vou anotar. E por último, vou medir a queda de tensão que vem lá do buck 1 também, olha aí, ó, desses capacitores aqui e vou anotar próximo ao U25. Então, eu vou ter as quedas de tensões e a menor queda de tensão que eu tiver vai indicar a proximidade com o curto-circuito. Então, vou medir aqui o setor do U20, vou medir o setor do U19, que está aqui, vou medir o setor do U22 e vou medir o setor do U25 com a técnica Kelvin 4 pontas. Nesses capacitores da alimentação de V8 é do buck 1 que está em curto. É o buck 1 que está em curto. Ok, mas só para a gente ter uma noção, né, o buck 1, por exemplo, no modo operacional, se eu levantar o indutor aqui, né, e se tiver tudo ok com o meu circuito, a corrente do buck 1 tem que ser 275 mA em modo normal. Então, depois que eu achar o curto, o que eu vou fazer? Antes de energizar a minha PCB, eu vou levantar o indutor. Eu já até levantei, vocês viram que a gente levantou para ver onde estava o curto ou não, né? Estava antes do indutor ou depois do indutor. E depois que eu achar esse curto-circuito e trocar o componente que estiver em curto, ou os componentes que estiverem em curto, que podem ser mais que um, principalmente se forem os DBF, podem ser os 4, que é bem comum estragarem logo os 4 de uma vez, tá? Podem ser os 4 DBFs em curto. Isso pode acontecer e é bem comum. Depois que eu achar e sanar esse curto, a corrente da alimentação aqui tem que ser aqui, quando eu injetar 1.8 volts aqui, ó, a corrente, se tiver tudo ok, tem que ser 275 mA no buck 1, tá? Então a gente vai aí, vamos mostrar aqui uma outra imagem aqui. Aqui, ó, a gente vê a alimentação do buck 1 V8. Como que são os pads de alimentações em detalhes que alimentam o nosso DBF, que vem lá do buck 1 e do buck 4. Vamos abrir aqui. Aguarda um minutinho que às vezes demora. Aí. Aí. Então aqui eu tenho o nosso DBF, o nosso Shiraz, né? Deixa eu tirar ele aqui, aí. Eu tenho os pads aqui agora. Aqui eu tenho acesso a enxergar os pads aí normais. Aqui, ó. Aqui eu tenho o nosso DBF, nosso Shiraz. Aqui é a alimentação que vem lá do buck 1, ó. Aí passa por um indutor, esse banco de capacitores vão alimentar esses pads aqui do DBF, ó. Então vários pads recebem um V8 e também eu tenho o buck 4. Só que no nosso caso, o buck 4 não está em curto, né? Então, se tivesse em curto também eu faria análise pelo buck 4. Nosso buck 1 que está em curto, nós medimos o buck 4, ele está indicando um valor razoável, né? Então o curto está no nosso buck 1. Por isso que eu estou focando nas medições do buck 1. Quem recebe o buck 1? O 19, o 20, o 22 e o 25, igual a gente viu aí e falou no ponto atrás. E por falar nisso, os nossos Shiraz, né, que são os nossos DBFs, danificam bastante. Então,
Se por um acaso tiver um chirras nosso em curto, antes de colocar um chirras que a gente sabe que não existe novo, né? São só usados, eu vou fazer a medição em diodo reverso dos chirras, antes de colocar na PCB, principalmente nas malhas de alimentação. Então a gente tem mapeado aí as quedas de tensões em diodo reverso dos pads do chirras antes de você soldá-los. Os chirras são elementos bem críticos, que são difíceis de conseguir, não se acham novos, e entram em curto bastante, muitas vezes queima uns 4, queima 6, então a gente tem que ter atenção em colocar a PCB e medir eles antes. Então eu mapeei aqui, está mapeado para que vocês vejam os chirrares aí, a queda de tensão dos chirrares. Vamos abrir aqui dos chirrares. Vamos abrir ele aqui de novo. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Agora vai. Só porque eu quero não abra. Mas aqui eu tenho outra aqui interessante. Então aqui eu também tenho as possibilidades de medições em diodo reverso para você aplicar nas medições das malhas dos bucks, que danificam bastante, né? Então aqui esses indutores aqui separam as malhas. Então você também pode tirar os indutores de cada setor desse aí para eliminar os DBFs, se você quiser, tá? Você pode fazer isso também. A gente vai fazer isso sem tirar componente nenhum. Eu acho mais interessante. Com a técnica Kelvin, eu posso fazer isso aí sem tirar componente nenhum. Vamos ver se abre as quedas de tensão em diodo reverso aqui agora. Se não abrir, eu vou mostrar aqui em PDF mesmo para vocês. Vou mostrar aqui em PDF. Vou mostrar aqui em PDF. Já que não está abrindo o programa. Opa. Já abriu o PDF de novo. Agora sim. Então a gente tem aí as quedas de tensões aí para você medir no pad do CI, tá? Antes de você pegar um CI usado e colocar ele, coloca o pino 1 aqui igual tá na imagem. Aí você vai ter as alimentações de 1V8 e mede as quedas de tensões no pino. Pino 4 com pino 5, pino 4 com pino 9, pino 3 com pino 9, e aí respectivamente. Então é importante você aferir o DBF antes de colocar na PCB, que eles entram muito em curto. Então, nós vamos aí para a nossa resolução dos problemas agora e continuamos com o vídeo. Valeu? Então, meus caros, estamos aqui com o nosso super multímetro da Ringol e vamos prepará-lo para usar a técnica Kelvin, também conhecida como técnica 4 pontas, pois nós temos aí 4 pontas efetivamente. E essas pontas criam uma baixa resistência. Como nós sabemos, a técnica 4 pontas consiste na lei de Ohm. A queda de tensão é igual R vezes I. Será aplicada uma corrente constante e a miliresistência, quanto mais próximo do curto tivermos, menor vai ser a queda de tensão. V é igual a R vezes I. É o produto aí da resistência vezes a corrente. A corrente constante, quando a resistência é menor, vai dar uma queda de tensão menor. Então, quanto mais próximo do curto, menor será a queda de tensão. Por isso, é a técnica Kelvin 4 pontas. Corrente constante, medição de tensão. Bem, para prepararmos nosso multímetro, ele já tem por default a técnica 4 aires. Então, vem aqui, pressiono Shift, que é a segunda função, e agora pressiono o botão 4 aires, que está bem aqui embaixo, e vai acender 4 aires. Estão vendo aqui? Então, a partir de agora, eu estou usando 4 pontas para fazer aí a medição em milivolts com injeção de corrente constante. Então, aqui ele é um medidor aí de milivolts, né? Injetando uma corrente muito baixa na malha, conseguindo assim detectar miliresistências. Quanto mais baixa a queda de tensão, mais próximo do curto estaremos. Vamos configurar aqui, aperta modo alto, coloca 100 ohms para localizar curto. Então, para acharmos aí malha em curto, trabalharemos com 100 ohms. Para trabalharmos com malha em fuga, 1K ohms. A nossa malha está em curto, como vocês viram no vídeo. Então, eu tenho aqui agora 100 ohms. O que eu vou fazer agora? Definir o curto total. Isso aqui é o curto total. A queda de tensão mais próxima ao curto total. Quanto mais próximo a essa queda de tensão que apresentarmos aí agora, mais estaremos aí próximo ao curto. Eu vou encostar aqui e parar de falar um pouco.
Bem nas pontas aqui, deixa eu ver se é isso. Onde eu vou aí, ó. Onde eu vou fazer a medição no lead do componente. 370 milivolts, 360 milivolts vai ser aí o nosso curto-circuito. Então, quanto mais próximo de 360 milivolts, estaremos mais próximo do curto. Então, a medição que eu fizer nos setores, que eu mapear os CIs lá, o U19, o U20, o U22 e o U25, quanto tiver mais próximo de 300 milivolts, olha lá, ó. Vou encostar aqui de novo. É porque é tão sensível que ele está pegando a pontinha isso. Quanto mais próximo de 400 milivolts, 360 milivolts nós conseguimos, né? Estaremos aí mais próximo do curto. Então, vou medir as malhas do U19, do U22, do U20, do U25, respeitando a polaridade, negativo e positivo, e anotando as quedas de tensões. Quando chegar lá no final das medições, a malha que tiver menor queda de tensão, que se aproximar mais do curto total, vai ser a região onde está o nosso curto. Então, bem na pontinha aqui, que está bem nichada. É difícil isso. No microscópio a gente vai fazer de novo para a gente aferir melhor. Então seguimos o vídeo aí. E vamos definir aí no microscópio a ponta, né? E conectar no lead dos capacitores de cada DBF, cada capacitor aí de cada setor do U19, o 20, o 22 e o 25. E a menor medição que estiver mais próxima daquela de tensão do curto total vai ser a região onde está em curto. Então a gente vai fazer com isso aí a técnica 4 pontas, ou técnica Kelvin, para localizar o setor em curto. Aí a gente vai medir depois os componentes daquele setor usando a mesma técnica. Então vamos lá? Bem, então estamos prontos para iniciarmos agora a técnica 4 wires no U19, U20, U22 e U25. Vocês viram a configuração básica do multímetro? Meu multímetro já se encontra aqui. Vamos definir aí o zero no microscópio, fica mais fácil de encostarmos as pontas, né? As pontas bem onde vai pegar os leads dos componentes e aferirmos aí o zero absoluto. Vou conectar aqui. (300 milivolts será o nosso zero absoluto. Então, o nosso zero absoluto, 300 milivolts. Quanto mais próximo de 300 milivolts as medições que fizermos nos setores do U19, do U20, do U22 e U25, será a região que estará em curto. A região que der mais próximo a 300 milivolts será a região onde está em curto. Depois, quando nós setorizarmos a região, eu vou medir alguns componentes da região e o que tiver a menor queda de tensão será o nosso componente em curto, ok? Bem, eu vou respeitar a polaridade. O positivo é o amarelo, o negativo é a ponta preta, então as pontas agulhas vão pegar nos leads dos capacitores, né, próximos aos nossos DBFs, aos nossos TIRAs. Vamos começar setorizando o setor do U20, que está bem próximo ao buck que nós levantamos o indutor, o buck 1. Logo aqui acima do buck 1, nós temos o nosso U20, o nosso DBF U20, e aí está. Então aqui, nesse lado aqui, eu tenho os capacitores que vêm lá do nosso buck 1. Então, vou começar a medição agora. Negativo do lado esquerdo do lead do componente. Então, eu vou usar sempre o mesmo padrão. Aqui vem o indutor da malha 1V8. E aqui eu vou usar esse primeiro capacitor aqui. Eu vou medir lá no lead dele. Sem respirar. 5 segundos. 438 milivolts. Então, o setor do U20 deu uma queda de tensão de 438 milivolts. Lembrando, nosso curto total é 300 milivolts. Vamos para o setor agora do U19, que está bem acima do nosso U20. Está bem aqui acima do nosso U20. Aqui, ó. Aqui está o nosso U19. Aqui está o nosso U19. E aqui está o setor dos componentes que nós vamos medir. Então, vamos lá da mesma forma. Técnica Kelvin 4 pontas. Negativo do lado superior, positivo aqui. 5 segundos.
480 milivolts. O setor do U19, 480 milivolts. Até agora, o menor setor de queda de tensão foi próximo ao 20, 438 milivolts. O U19 bateu 480 milivolts. Vamos medir o U22 e o U25. Claro que eu não vou medir nos pulsares, né, nos nossos front-ends, porque são mais de 130. Então, eu vou setorizar pelos nossos DBFs, que são os nossos chefes do setor 1. De cada setor 1, a gente vai dividir o setor 1 em 4 partes, em 4 subpartes. Subparte do U19, subparte do U20, subparte do U22, subparte do U25. E depois medir o setor de cada parte dessa, onde medirmos o menor valor. Então, já medimos o U19 e o U20, agora vamos para o nosso U22. O U22 está aqui. Aqui temos o U22. Vamos aí fazer a medição do U22. Cinco segundos para estabilizar. Não respira. – 458 milivolts. Então, o U22 deu uma queda de tensão de 458 milivolts. Então, estou anotando isso aqui, tá, galera? Eu estou anotando, vocês têm que fazer a mesma coisa. Estou anotando os setores para depois a gente ver onde está o nosso curto. E agora falta o U25, o setor do U25, que aqui está. Aqui está o setor do U25. Vamos medir aí o setor do U25 agora. A queda de tensão no setor do U25. Setor 1, parte do U25. Cinco segundos, sem respirar. Olha, já bateu 304 milivolts. Então, a gente já descobriu que o nosso curto está no setor do U25. 304 milivolts. Então, olha, o nosso U25, o setor do U25 bateu 304 milivolts. Então, nós temos um curto-circuito próximo ao setor do U25. Então, a gente já, com essa técnica, a gente já definiu aqui que é o setor 1. Ah, ok, claro, é o setor 1, né? É o setor 1, mas o nosso curto está próximo do nosso CI U25. Como que eu descobri isso? Pela queda de tensão, usando a técnica Kelvin 4 pontas, que aqui está. E agora, nós vamos trabalhar próximos a esse U25 e verificarmos o que nós temos aí no U25, próximo ao U25, ou, né, algum pulsar próximo a ele em curto, ou o próprio U25 curto, ou algum capacitor aqui em curto próximo ao U25. Vamos lá? Então, alunos e alunas, estamos aqui com a nossa câmara térmica próximo ao nosso U25, o setor onde deu a menor queda de tensão. Estou aqui com a minha fonte de alimentação ajustada em 1.8 volts, 300 miliamperes. Acabei de fechar um curto aqui, ó. A corrente está 300 miliamperes. Então, coloquei uma corrente baixa porque eu vou injetar a corrente lá no pad da PCB, onde eu ranquei o indutor, onde nós tiramos o indutor, né? Ranquei não, né? Onde nós tiramos, fica melhor. Removemos, né? E vou injetar a corrente lá e vamos com a câmara térmica monitorar se é o nosso chirras que está aquecendo, né, ou não, porque a gente já sabe que o curto está nesse setor, próximo a esse setor. Próximo a esse setor aqui. É o setor 1, mas a gente mediu, mapeamos com a técnica Kelvin, é algo próximo a esse setor. Então, vamos lá injetar a tensão, ponta preta no ground, ponta vermelha lá no pad do indutor que nós removemos, vou injetar naquele pad de saída do buck, 1V8. Então, perceba que a tensão está 1V8. Eu coloquei a corrente baixa, né? Então a gente tem que respeitar muito isso. Câmara térmica já está ligada, posicionada já, ajustada. E vou colocar na câmara térmica e vou injetar a corrente para que vocês vejam, tá bom? Vamos lá. Tudo aqui sem... Vamos fazer sem edição aqui, sem corte. Ver se eu consigo colocar a câmara térmica aqui e que vocês vejam injetando a corrente. E que vocês vejam o resultado também. Acho que minha cara não vai ficar na frente. Deixa eu ver. Se eu coloco a câmera... É porque aqui vocês conseguem ver eu injetando a corrente na placa. Eu acho que vou subir um pouco mais a câmera. Aí.
Vou tirar uma frente daqui. Vai facilitar também vocês verem. Isso. Então aqui eu tenho a região do nosso DBF, que está aqui, o indutor de entrada, os capacitores de filtro, a malha é um V1, a malha é um V8. Então aqui eu tenho a câmara em 3D, né, que está na configuração 3D. Então vou energizar, espero que minha cara não fique na frente, vou tentar aqui colocar no pad lá. Percebam, que a hora que eu conecto a alimentação, pulsa uma região ali, ó, próxima ao indutor e próxima aos capacitores, ó. Pulsa em dois locais, vejam, ó. Ó, eu vou dar um zoom para que vocês vejam na edição. Pulsa essa região, depois aqui, tá? Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos congelar aqui um pouco para a gente ter uma conclusão. Vamos lá. Esfriamos. Vamos injetar de novo lá no pad. O indutor pulsa, porque nós pulsa em dois lugares, ó. No indutor. O indutor que passa a corrente, ele está em série, então não vai ser o indutor, mas nessa região pulsa. Esse último capacitor aqui, ó. Vamos remover ele e verificar se o nosso curto vai sair. Removi com ferro de solda, removi esse último capacitor. Vamos colocar a câmara térmica de novo. Está um pouco quente aí porque eu coloquei o ferro de solda, então vamos... Vamos lá. Para testar eu posso deixar sem o capacitor, ok, galera? Então, vou injetar a corrente lá de novo. O curto já saiu. O nosso problema era aquele capacitorzinho curto. Tinha um capacitorzinho curto. Então, pessoal, aqui está o capacitor que eu removi. Tá? Está aqui. Removi com ferro de solda, depois a gente vai soldar ele aqui corretamente. Vamos aí colocar o indutor de volta e verificar se nossa placa buta. Ok. E agora, vamos botar nossa placa. Então vamos botar nossa placa agora na fonte de alimentação. Conectamos na fonte, ativamos as fontes. Vamos verificar o comportamento aí. Ok? 75 mA, 130. Lembrem que ela ficava travada em 400, né? 400, vamos ver qual será o procedimento agora. Depois, vamos soldar o capacitor lá. E se ela botar,
fazer o teste final. 400, vamos ver. Aquela hora mais ansiosa, né? Que a gente fica esperando a placa botar e o tempo não passa. E o boot demora e você fica louco para que dê certo. Mas calma aí, vamos ter fé que tudo vai dar certo. Vamos aguardar, espera o boot pacientemente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, opa! 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 Vamos aguardar. Isso aí. Placa, botou. Consumo dentro do padrão. É isso aí, galera. Ok. Agora vamos voltar ao capacitor, finalizar o reparo, colocar a blindagem de GPS e fazer o teste outdoor. Valeu, galera. Muito obrigado. Placa, botando.